pessoal! Olha só nós aqui. Hoje a conversa é muito interessante sobre tratamento de feridas e cicatrizes. Então, se você tem alguma ferida, algum ferimento, alguma lesão que precisa cicatrizar, fica ligado, já dá o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Essa conversa vai ser muito boa para as pessoas que você conhece que precisam de tratamento para cicatrização. Então, nós vamos apresentar hoje a minha co-host, que é a doutora Pietra Carvalho. Olá, doutora. Prazer estar aqui de novo com você. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Muito bom ter você de novo. Hoje nós temos inovações em cicatrizes. Muito curiosa. Vamos Tudo que a ver, gente né? precisa saber, a gente eu quero ama. saber. E quem que vai falar? Nós temos duas pessoas especialistas em produtos que tratam cicatrizes, que é a Renata Reiko. Tudo bom, doutora? Obrigado pelo convite. Puxa, Renata, obrigada por ter você aqui para falar dessas inovações. Ela me contou várias inovações, eu fiquei super encantada. Falei, não, Renata, você precisa contar isso para as pessoas. Vamos lá no podcast. E ela é sócia da Mônica. Mônica, seja muito bem-vindo. É um prazer estar com você. Mônica Magnani. Isso. Olá, doutora. Obrigada, Pietra, pela essa oportunidade. Olá a todos. A Mônica é uma pessoa muito inovadora. Ela traz muitas novidades. Então, nós vamos conversar. Aqui é a Renata, gente. Ela é fisioterapeuta. Então, ela entende profundamente dos tratamentos para cicatrização. Renata, que especializações que você fez? Como é que você chegou nas feridas? Olha, eu sou fisioterapeuta, sou formada há muito tempo, né? Acho que os anos passaram e a gente não vê. Você tá bem! Que bom, né? Quem cuida da sua pele é multidisciplinar. Ela tem uma cunhada que é dermatologista, Tem uma não é? cunhada que é dermato. E ela vai lá na clínica também, a gente pega ela. Renata, vem cá, vamos testar uns produtos. E o bom é que japonês tem um pouco de colágeno a mais na pele, né? É verdade. Os anos são bons pra gente. E eu me formei e eu fui trabalhar em UTI. Então, eu trabalhei durante 10 anos em UTI de grandes hospitais aqui de São Paulo. E na vivência da UTI, a gente vê muita ferida, né? Sim. A gente vê ferida por causa de fixador de tubo. Eu acho que agora, com a coronavírus... Intubação pelo Covid. Nossa, verdade. Acho que ficou muito em alta o pessoal ter essa noção de que as máscaras fazem lesões. Isso. Né? Os tubos fazem lesões. E esse foi o meu dia a dia durante uns 10 anos, né? Nesse período, a gente conversava muito com as enfermeiras que são responsáveis pelas feridas nos hospitais. E elas me ensinaram muita coisa. E a gente vê que se a gente não cuida direito da ferida quando ela começa, o resultado lá na frente gera uma cicatriz para esse paciente, que é uma cicatriz que ele vai levar para a vida toda, né? E é uma memória muito ruim, às vezes, né, para esse paciente. Então, quando eu fui para essa área comercial agora, eu já trabalho há algum tempo com curativos de alta tecnologia, sempre voltado para melhorar a cicatrização, para tirar essas marcas desses pacientes, né? E aí, no comecinho desse ano, veio pra gente os produtos da Stratifarma. Ah, legal! Que é uma indústria suíça, né? Que trouxe inovação para o tratamento tanto de feridas abertas quanto de cicatrizes já, pra gente tirar as marcas desses pacientes. Ótimo! E você trouxe um monte de coisa pra gente testar? Sim, a gente trouxe a linha completa, né? Tudo isso é pra cicatriz? Sim, a gente tem que produtos legal. voltados. Olha, a gente pode testar, né? É tudo tester. Tá. Tudo para a parte desde o começo, né? Quando você já tem uma ferida operatória, uma lesão, uma assadura, uma queimadura, quanto para tratamento de cicatrizes mesmo, né? Então, é uma indústria que se preocupa muito em tratamento total do paciente, né? Então, a história da Stratifarma é uma história muito interessante. O dono da Stratifarma, né, o senhor Darren, ele foi ele já estuda
géis de silicone para o tratamento de cicatrizes há mais de 29 anos, né? Nossa, muita experiência. Sim, ele foi o desenvolvimento do primeiro gel de silicone no mundo. Depois ele... Para quem não sabe, o gel de silicone é muito indicado para as pessoas, por exemplo, que fizeram parto, tem aquela cicatriz da cesárea. Então, as mulheres pós-parto, nós indicamos o gel de silicone, porque a compressão do local melhora a cicatrização, principalmente se a pessoa tem tendência a queloide, cicatriz hipertrófica. Muitas pessoas têm tendência a queloide. Japonês, oriental, também pessoas negras. Eu, por exemplo, sou um exemplo clássico. Qualquer coisa que eu me machuque, eu acabo fazendo uma cicatriz hipertrófica, né? Não chega a ser um queloide, mas assim, fica uma marquinha. Então, eu sei a dor que é às vezes, você olhar pra você e falar, me machuquei aquele dia, e você lembra o que aconteceu naquele dia, né? Eu sou mãe, eu também tinha a minha cicatriz de cesárea. Você fez parto? Eu fiz cesárea. Ah, A minha filha, ela quis ficar o tempo todo sentada, então não teve jeito de ser normal. Nossa. Ela ficou esperando sentada, eu falo. E aí eu também tive a marca de cesárea, né? E aí eu comecei a usar o Strataderm, realmente a minha marquinha foi ficando cada vez mais fininha e tudo mais. Então, eu testei na pele o resultado do produto, né? Então, a gente consegue garantir o resultado, né? E então são todos com silicone, é isso? Então, toda a nossa linha, ela é silicone, 100% silicone, é um silicone grau médico, né? Então, um silicone totalmente puro. É diferente do silicone utilizado industrialmente. Ah, com certeza. Ele é um silicone puro. Ele vem estéril, então todas as bisnaguinhas, o produto que vem dentro dele é estéril. Então, isso garante que eu posso usar logo após uma cirurgia, por exemplo. Então, a doutora falou do parto, eu poderia já entrar com o produto no pós-parto. Quantos dias, mais ou menos? Na hora. Na hora. Ah, interessante. Já no intraoperatório, já dá os pontos e fecha, utilizando Uma camada bem fina. Olha, que interessante. do produto. Tem Porque, uma textura muito boa, né? sim, a gente fala assim, nossa, mas é tudo gel de silicone, tem que ter diferenças entre eles, né? E realmente tem. A gente trabalha com algumas diferenças voltadas tanto em volatilidade do produto, consistência do produto e oclusão, né? Então, se a gente for ver o que uma ferida precisa, né, para ela cicatrizar, ela precisa que essa ferida respire, né? Então, eu não posso colocar nada que oclua essa ferida. Então, os géis de silicone, eles vão formar uma película, né, em cima dessa ferida, e é uma película semipermeável. Então, a ferida realmente vai respirar, né? Então, esse é um bom diferencial. Desculpa. Água para todos. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar, tomar uma aguinha. Então, assim... Acho que mulher fala demais, né? Gostamos, né? Gostamos de falar. Não, bastante. e hoje em São Paulo tá um tempo meio esquisito, meio seco, assim, né? Então, Verdade. então, assim, ele vai permitir com que essa ferida respire, mantenha a troca gasosa e mantenha o microclima da pele, né? Então, a gente sabe que feridas secas não cicatrizam e feridas muito úmidas, elas maceram, né? Então, esse processo de, às vezes, a ferida não fechar, às vezes pode ser ou por muita umidade ou por falta de umidade. E ele mantém a umidade ideal, que é a nossa umidade natural. Interessante. Além disso, ele consegue atrair fatores de cicatrização, né? Então, eles trazem os fibroblastos para eles produzirem mais colágeno. E o silicone, ele tem uma coisa legal, que ele consegue reorganizar esse colágeno. Ótimo. Então, eu trago a ferramenta, a matéria-prima, e ainda brinco de Tetris, fazendo com que a pele que se forme seja uma pele de melhor qualidade. Então, é interessante que ele age nas 3 fases da cicatrização. Exato. Na fase da ferida inicial, inflamação, com uma ação anti-inflamatória, cicatrizante. Na fase de granulação, que é aquele tecido que nós gostamos, saudável, com vários vasos, as células que vão ser reconstituídas. E na fase final, que pode durar dias, meses ou anos, que é toda a remodelação do colágeno. E é aí que eu acho muito importante para quem tem tendência a cicatriz, a queloide, porque você já evita, já previne que essa cicatriz fique ruim ao longo dos anos. Com então, certeza. pode já usar na cirurgia
Não... E continuar utilizando ao longo dos meses. Do tratamento. E não só para quem tem a predisposição a ter uma queloide. Eu, por exemplo, eu não tenho uma cicatrização muito boa. Tá. Né? Eu acho que muitas pessoas se identificam com, assim, fez o procedimento, né? A minha cicatriz da minha cesárea, eu acho que ela não é tão bonita, Tá. né? E mulher, principalmente, a gente se preocupa muito com essa parte de, né? Ter a cicatriz perfeita, né? Que a gente fala. Então, assim, ela pode ser usada tanto para esses pacientes que já têm pré-indicação, mas também para outros tipos, né? Por exemplo, uma decência cirúrgica, é uma prevenção. Ele serve tanto para tratamento quanto prevenção. E não só de cicatriz há pouco tempo, né? A gente sabe que no processo de cicatrização, o corpo se remodela em até 2 anos, né? Então, em 2 anos, você ainda tem toda essa fase de remodelamento da cicatriz. Só que a gente já tem casos que a gente conseguiu fazer alguns estudos em cicatrizes antigas, cicatrizes de 10 anos, 15 anos, que a gente consegue realmente melhorar muito a aparência, fazendo com que o que é largo vai ficando cada vez mais estreito, o que é alto vai ficando mais baixo, e o que é muito escuro, ele vai se uniformizando com o tom da pele. Olha que interessante. É uma queixa frequente, às vezes, de pessoas que têm cicatrizes antigas, que fizeram cirurgia... cirurgia plástica, cirurgia pós-parto, porque ficam cicatrizes extensas. Paciente que fez cirurgia bariátrica e que emagrece vários quilos e depois precisa fazer a colocação da pele no local, precisa reduzir a pele, porque às vezes fica aquele abdômen em avental, aquele braço em avental, que realmente pode até formar uma escara. Os pacientes acamados da UTI, que você deve ter visto vários que formam as escaras. As escaras por pressão, falta de circulação. A gente vê muito crianças que operam por causa de uma escoliose, né? Ai, que interessante. Então, pode ser usado em criança pequena? Pode. A gente tem testes de hipolegibilidade do produto. Então, a gente pode ser usado tanto em criança quanto em adulto, em idoso. E quando a gente pensa numa cicatriz de escoliose, a gente fala, né? A criança opera na adolescência, né? Porque é o momento ideal para você ter essa cirurgia. Sim. Só que a pessoa continua crescendo, né? E aí, lá na frente, às vezes, uma moça, por exemplo, que vai para a praia, uma piscina, na adolescência, vai ter aquela cicatriz enorme nas costas, né? Sim, elas reclamam muito, elas ficam muito chateadas. Isso afeta muito o psicológico delas. Porque a cicatriz é isso, né? Eu acho que a gente consegue amenizar da pessoa não lembrar o que causou aquela cicatriz. Às vezes um queimado que teve algum acidente, sempre fica aquela marca. Ou fez, às vezes, um procedimento que eu quero que cicatrize mais rápido para a pele ficar mais bonita. Então, o nosso intuito com esse produto é melhorar a cicatrização e melhorar também a aparência, né? Porque hoje em dia, não importa eu só fechar uma ferida, né? Eu tenho que fechar essa ferida com uma qualidade, não só de pele, de tensão e tudo mais, mas também de estética, né? Porque... Com certeza. Hoje em dia, as pessoas se preocupam muito com a aparência visual e realmente é muito danoso depois. É uma barreira psicológica da pessoa se expor na praia com uma cicatriz gigante. Até mesmo as meninas que têm estrias. Os homens também hoje vão para academia, fazem musculação, ficam com estrias, às vezes, no braço. Tem as estrias de crescimento nas costas. E realmente, assim, é muito importante já oferecer um tratamento. O tratamento, ele pode ser feito tanto para a estria vermelha quanto para a estria branca. A vermelha, a roxa e a branca, né? A vermelha, a roxa e a branca também. Ótimo. Já temos estudos que a vermelha e a roxa somem, né? Que é início, né? Então, o tratamento é efetivo, né? E as brancas, ela realmente age da mesma forma que as cicatrizes. Então, ela diminui, ela baixa, ela uniformiza, né? E isso... Além de tratar, ela pode ser para prevenção, né? Que é o roxinho aí, que é o Stratamark. Esse aqui é para estria? Esse é o para estria. Legal. Esse é para estria.
Esse é o para estria. Esse daí, por exemplo, a paciente vai colocar o silicone Tá no... fechado. Pode abrir, pode abrir. Pode abrir? Vai Pode colocar abrir. um silicone no peito, por exemplo, né? Ah, ótimo. O que acontece? Muitas estrias pós-silicone. Aparece. Cirúrgica, porque você estica a pele se tensiona. Esse é um produto que você pode indicar já na gravidez, a partir da 13ª semana. Olha ou que quando ótimo. começarem a aparecer Bem as fininho. primeiras estrias. E aí você passa antes de fazer a cirurgia, por exemplo. Então, você pode fazer tanto um tratamento pré, então, Preventivo. 15 dias antes, 20 dias antes, o paciente já vai começar a tratar a pele dela Bom. para fazer a colocação da prótese, por exemplo, de silicone, porque você vai estar tratando esse colágeno, né? Você vai melhorar um pouco a tensão dessa pele para ela ficar mais elástica. Sim. E aí continua se usando pós a colocação do silicone, porque quando o médico puxa, tensiona a pele para fazer a cobertura, você já está hidratando, você já vai estar remodelando esse colágeno para ela ter uma maior elasticidade, né? Então, isso vai prevenir com que você tenha suas estrias. E na grávida, a mesma teoria, né? À medida que a barriga vai crescendo, você vai tratando a região para você não ter a estria. Então, esse é um lançamento que a gente está trazendo agora, né? Esse aqui é a primeira final vez, do acho que é ano. a primeira vez que a gente fala deles, assim, para vocês. Porque é uma coisa que a gente trouxe agora mesmo. Nossa, eu tô legal. achando sensacional, gente. Eu tenho muita queixa de estria pós-gestação. Nossa, se você aliar o tratamento de cicatrizes de feridas e o tratamento das estrias, você já vai resolver 50% dos problemas pós-parto. Porque nós temos também queda de cabelos, nós temos as manchas, porque a pele tende mais a formar hipercromia, principalmente as manchas do rosto, a máscara da gravidez, o melasma. Então, você resolvendo já a estria e cicatriz, 50% dos problemas. E sabe que eu fico pensando? Algumas pacientes que têm parto normal e que fazem aquela episiotomia, que é aquela cirurgia perto no canal do parto, certo? Para aliviar a tensão muscular. Ele pode ser utilizado no canal do parto para Na região aquela íntima, região né? íntima? Pode ser utilizado também? Sim, ele foi inclusive desenvolvido para uso de mucosas. Né? Tá, Em isso é mucosas. importante. Então, ele pode ser, porque na verdade foi feita uma pequena lesão ali, né? Então, a recomendação seria o MED, O azulzinho. é o azulzinho. Tá. E aí, ele iniciaria, inclusive para paciente que vai ao banheiro, tem uma ardência. Ah, gente, né? isso é um problema gravíssimo de quem faz cirurgia íntima, Pra hemorroida também. pós-parto. Exatamente. interessante. A Tem gente bastante- tem é um um caso assim super legal, que foi um paciente, um idoso de 86 anos, que a gente conseguiu fazer com que ele não fosse para uma colostomia, porque a gente tratou a fissura anal dele, e que já estava até com uma fístula, né? Então, esse era um paciente que já tinha feito de tudo, tinha feito terapia com laser, terapia com vários outros medicamentos, outras pomadas e tudo mais, e nada fechava. E a gente conseguiu fechar essas feridas dele em uma semana. Né? Uma coisa que era Nossa, uma muito legal. ferida crônica em uma semana. E o grande diferencial do que a gente teve, que a família relatou, é que desde a primeira aplicação, o paciente sentiu menos dor. E a gente consegue, então, não só fechar a ferida, mas também tratar um pouco dos sintomas, né? Então, o paciente sente menos dor, então ele melhora a qualidade de vida. A gente pode ser usado em mucosas, a gente pode ser usado em colostomias, a mucosa oral, vaginal, ele também pode ser usado como um adjuvante no tratamento de ressecamento vaginal. Né? Então, isso seria o azul, né? Que seria para feridas. Ótimo. E, por exemplo, nós temos muito problema atualmente da varíola do macaco que está se disseminando. Ela é uma doença autolimitada, mas ela tem um ciclo longo, ela pode durar às vezes 28 dias. E o paciente fica com aquelas feridas, muitas dolorosas, e o paciente pode ficar com cicatriz pós varíola do macaco. O que a gente não quer,
porque a cicatriz pode ocorrer em qualquer lugar, pode ser dolorosa e a cicatrização pode ser vexatória. Ele, inclusive na região íntima, pode ocorrer lesão. Ele poderia ser usado nesse caso? Com certeza, extremamente indicado, doutora. É mesmo? Justamente para o alívio da dor, Ah, que né? beleza. Colocando até aí, acrescentando a herpes zoster, O zoster, nós temos muito casos de dor. que ela é extremamente dolorida. Hoje só existe só para aliviar, né? O paciente acaba tomando via oral, né? Medicação para aliviar a dor, né? E aquela sensação, justamente, o Stratamed, ele alivia muito. Qualquer um desses? Não, O o azulzinho. Uhum. Eu acho assim que quando a gente pensa na varíola do macaco, por exemplo, acho que são doenças que estão trazendo para a população as feridas, né? Isso. Mostrando que existem feridas em vários lugares. Sim. Quando a gente consegue fazer um tratamento completo, né? Então, começa-se com o azul, para você melhorar sintomas de dor. Você vai melhorar a cicatrização, você vai acelerar esse processo, a ferida fecha mais rápido. E aí, quando a gente pensa em lugares que possam ficar com cicatrizes, você complementa o tratamento com o Strataderm, que é o laranjinha, para ele não ter a cicatriz, porque aí é o que eu falei no começo, né? Não adianta eu fechar uma ferida. Eu preciso fechar e garantir com que essa ferida ela fique bonita depois, né? Porque a varíola pode aparecer na boca, nas mucosas íntimas, no rosto, Sim. onde for. E aí você fica com aquela marca, né? Então, acho que você conseguir fazer o tratamento completo, de fechar e depois tratar a ferida, a cicatriz, a gente conseguiu realmente fazer todo o ciclo do tratamento para melhorar a qualidade. É uma doença autolimitada, tipo a catapora, mas ela é muito longa. E você imagina você ficar 28 dias com uma lesão dolorida? Você teve casos de varíola do macaco com lesões que duraram muito tempo? Sim, atendi nessa semana, inclusive, que passou agora, um paciente que eu atestei ele mais 7 dias, porque ele ainda estava com lesão e ele já tinha ficado afastado 14. Então, 14 21 mais dias. 7, 21 dias. Porque ele ainda com estava lesão. com uma lesão aqui no dedo, assim, a única. Mas que transmite a doença, Que mesmo ainda sendo uma transmite. lesão. Tá. E aí, afastei ele mais 7 dias. Falei, olha, se não desaparecer em 7 dias, ainda vai ter que voltar e ficar mais 7 dias. É complicado, né? Nós estamos vendo que a evolução da doença é longa. E ela é autolimitada, o paciente faz repouso, fica em isolamento social. O que mais incomoda são as feridas. Que elas vão aparecendo no corpo. Elas são doloridas. Dói demais. E ela sente que ela precisa de uma proteção, uma barreira protetora. Então, os silicones... Você estava contando a história do silicone. Eu sou fã do silicone, desde a época que eu era estudante de medicina, para tratamento de cicatrizes. Então, eu acompanhei durante a minha vida muitos casos tratados com placa de silicone, gel de silicone, produtos de todos os tipos. E eu acredito nessa ciência dos silicones. E a evolução, vocês trouxeram a atualização de como está isso. Mas você estava contando um pouquinho da história de como começaram os estudos do silicone? Isso. Então, assim, hoje o fundador da Stratifarma, ele foi o primeiro desenvolvedor do primeiro gel de silicone no mundo, né? Lá nos Estados Unidos. Depois dele, veio a segunda geração, né? Que ele também estava na pesquisa. Que eu vou falar o nome, porque, tipo, É universal, silicone que todo né? mundo conhece, que é o Kelocote, Kelocote. que é um produto muito bom. Olha, ele foi também- desenvolvido onde, o Kelocote? Também nos Estados Unidos, pelo Você menos... podia falar Kelocote? Ixi, Acho não que sei. Mas, assim, ele é, É muito que é bom, tipo né? Bombril. Exato. Bombril, mil e uma utilidades. Exato. E a gente nem lembra que Bombril é palha de aço. Gente, desculpa, tá? Falar o Ou nome cotonete comercial. também, né? É o cotonete, é o Bombril. cotonete, Às vezes- Gillette. Gillette. Infelizmente ou felizmente, esses nomes ficam grudados na Na nossa cabeça. Às vezes eu não lembro nem do Gillette, o que é? Lâmina de de barbear. barbear. Muito grande, né? Lâmina de barbear. Ou maisena, né? Amido de milho. Então. Nossa, maisena, amido de milho, isso mesmo, que a gente usa o amido de milho para fazer o teste do amido nos pacientes que têm sudorese. Ah, sim. Sim, para verdade. marcar. Nossa, gente, a gente fala para nossa enfermeira: traz amido de milho.
Ela não sabe o que é. A gente traz a maisena. Ela traz. Verdade. E olha, inclusive, nós temos a arte de utilizar a maisena de outra marca. Existe Sério? uma maisena de outra marca. marca. É interessante esse negócio da maisena, porque tem a maisena com S e maisena com Z. A maisena de verdade, da língua portuguesa, parece que é com S. Mas a marca maisena é com Z. Não é? É verdade. Nunca Também tinha reparado, Não reparei. Eu acho que isso a gente estudou na época do vestibular, que tinha essas diferenças. ser. Então, eu me Ficou lembro. gravado. Se não for essa história da maisena, deixa aqui nos comentários. Fala, doutora, olha, a história da maisena. Então, porque eu quero que vocês comentem, tá? Mas isso é que eu me lembro do vestibular, certo? Tá tão antigo, né? O vestibular, já faz tanto tempo que eu fiz. Mas é interessante, conta aí. E aí ele vai para a Suíça, ele sai dos Estados Unidos, ele vai para a Suíça. Certo. E ele funda a Stratifarma, né? Então a Stratifarma, ela nasce desenvolvendo o primeiro produto, que é o Strataderm, que é o laranja, que é para cicatrizes. Então, é de uma pessoa que pesquisou profundamente a Exatamente. ação do silicone na cicatrização de feridas. Tá certo. E o laranjinho, então, é para cicatrizes já maduras. E cicatrizes, feridas fechadas, né? Então, ele é um gel de silicone que vocês colocaram na pele e vocês viram. Ele tem Sim. uma consistência um pouco gomosa, né? Sim. Eu senti, faz um filme, Faz né? um filme. Então, esse filme, ele é bacteriostático. Então, nada entra na ferida. Né? Ótimo. Tanto na ferida aberta quanto na cicatriz. Ele é um filme hidrofóbico. Então, a água, se você for passar na região íntima, a urina, ela toda repele. E ela mantém, então, a hidratação local, né? Que é a nossa hidratação, a umidade ideal, que é a nossa própria umidade. E permite essa troca gasosa. Ela tem uma consistência que faz com que ela fique na sua pele durante 36 horas. Olha só. Então, é um produto que você vai passar uma vez ao dia. Tá, Então, pro ótimo. paciente é muito bom. Ele não tem que ficar lembrando, eu passei de manhã, tem que passar à tarde, à noite. Ou para um cuidador, né? Às vezes a família vai sim, sair para só ficar trabalhar. acamada, tem o Exato. Eu tenho que cuidador. ficar lembrando, mas quem que vai passar no paciente à tarde porque eu não estou em casa? Então, ele é um produto que você passa uma vez ao dia. A gente sempre orienta a passar pós-banho, né? Passou o banho, secou, repassa o produto. E ele vai formar esse filme, né? Que realmente forma um filme. Quando você fica vendo contra a luz, você vê que ele vai ficar ali. E ele vai fazer essa brincadeira de Tetris, que a gente fala. Ele vai remodelar esse seu colágeno. A gente consegue ver os primeiros resultados já nos primeiros 10 dias, assim. Você já consegue ver que realmente a coloração vai mudando, a textura da pele vai mudando. Então, quando a gente pensa numa cicatriz antiga, por exemplo, hoje está na moda você fazer aquelas tatuagens cosméticas, né? Ah, verdade. Só que a gente fala, né? Eles tatuam, eles camuflam, mas se você tem uma tela mais limpa, uma pele mais lisa, o resultado final fica muito mais bonito. Agora que você falou de tatuagem, Pietra, a gente tem muitos casos que nós removemos tatuagem com laser. Verdade. Dá para usar tranquilamente, sem arder, no paciente que vai ter um pós-operatório de tratamento de laser para remoção de tatuagem? Dá, e aí seria o azul, né? Então, Ah. quando vocês pegam o azul, vocês veem que a consistência dele é Vou diferente. fazer uma coisa aqui. E a consistência do azul Por cada um. parece um mel. Ele é mais melado. Por quê? Eu preciso... Quando eu falo de uma ferida, lembra que eu falo que ele precisa ter uma umidade ideal? Sim. Então, ele dá um pouco de hidratação também para essa pele. E eu garanto também, pela consistência melada, de que toda a ferida vai estar em volta do produto. Vai estar impregnada. Quando a gente fala no laser pós-tatuagem, por exemplo, uma queixa muito grande é a dor do pós, né? Do pós-laser. Isso, dói demais mesmo. Quando o paciente vai tomar banho, ele vai lembrar que ele fez a Vai. sessão porque vai arder. Pode levantar aquelas bolhas, né? Às vezes, porque acaba sendo uma queimadura. Porque você vai queimando a região para você fazer a remoção. Então, o Stratamed, ele vai agir nos sintomas. Então, como ele forma esse filme hidrofóbico,
quando o paciente for tomar banho, molhar a região, ele não vai sentir. Não vai molhar, ótimo. Vai Ele repelir a Vai água. repelir a água. água. Ele vai criar essa barreira bacteriostática, então nada vai entrar nessa ferida aberta. E você vai ter a cicatrização muito mais rápido. Então, o paciente, ele consegue já ver o benefício dele logo no primeiro dia, né? Primeiro uso. Legal. Ótimo. E além disso, Rê, é inerte. Não, É. não podemos esquecer de falar que ele é inerte. Ele então é ele não... livre ele não tem álcool, não tem parabeno, não tem nada, ele é silicone, então ele não vai reagir com filtro solar. Então, quando você passa no rosto, por exemplo, você pode realmente passar o filtro solar por cima, a maquiagem, que não vai acontecer nada. E as nossas pacientes que a gente faz laser fracionado, tanto hélio quanto laser de picosegundos, laser para rejuvenescimento, e que deixa aqueles pequenos furinhos na pele. Dá para usar sem arder, Dá. logo Dá. no primeiro dia? O paciente, ele vai conseguir ver que ele não vai ter a dor e vai ter uma pele muito mais... Vocês, na verdade, quando vocês fazem a reavaliação de pele, se você pegar o segundo dia usando o produto, você vai começar a ver que já está brotando epitelização. Ai, que bom. Se você pegar a sua lupa e conseguir ver direitinho, fazer análise, você consegue ver que já no segundo dia a epitelização já está acontecendo, porque ele está acelerando bem esse processo. Por isso que a gente trouxe o verdinho, né? O verdinho é o Stratacel. Ele é o primo irmão do Stratamed. O Stratacel, você vê que ele tem uma textura mais leitosa, né? Então, quando a gente fala, vamos fazer um procedimento no rosto da paciente, o Stratacel ele é mais fácil de você passar, ele espalha melhor. Se você for pensar numa ninfoplastia, por exemplo, ele é mais fácil para a paciente depois passar. E outra diferença que ele tem em relação ao azul, ele é um pouco mais oclusivo. Porque se eu penso no rosto, por mais que vocês falem assim para a paciente, tem que passar filtro solar, né? Aí a paciente fala assim, mas o meu rosto tá tão vermelho, tá tão inchado que amanhã eu não vou sair na rua. Vou ficar em casa. Mas aí, às vezes, a paciente esquece que tem a luz e tudo mais. Então, ele é mais oclusivo para realmente fazer essa proteção no rosto da paciente. E sabe que nós tivemos muito uso de máscara, feridas pós-uso de máscara, principalmente aquelas que nós utilizávamos no N95. hospital. A N95 dava aquelas feridas bem, bem fortes. Dá para usar no rosto tranquilamente, sem problemas? Dá para usar no rosto. Ele dá para ser usado em até regiões mais polêmicas, assim. É mesmo? Por exemplo, a gente teve um caso de um paciente que ele fez um procedimento para colocar prótese peniana. Tá, nossa, eu Por nunca vi. É. Interessante, eu sei que existe, mas eu nunca vi. A cicatriz fica em que local? No pênis mesmo, eles na cabeça do pênis. Só que assim, o problema desse paciente nossa. foi que o que aconteceu é que o paciente teve um trauma, ele caiu e a prótese saiu. Nossa, coitado. Coitado. Então é uma região assim que pro enfermeiro, pro médico que vai tratar é muito delicado, porque é uma região muito sensível, né? Sim. É uma região que pode infectar, né? Então, por mais que você limpe com alguns enzimáticos, alguma coisa assim, você tem que deixar aquilo coberto, né? E você vai aprender o que e como, né? na Não região. dá para você colocar um micropor na região. E esse não, ele é um curativo que ele se molda. Micropor, eu não sei se é a marca, porque como é que é? Micropor é o quê? Qual é o nome do micropor? Pra mim é micropor. Nossa! Mas eu acho que não é marca, não é marca, é? É marca, eu acho que é. pesquisado. Se a Pietra não sabe, é porque é um negócio muito antigo, porque já veio de geração para geração, não é? Eu não conheço. Nós tínhamos antigamente o esparadrapo. Então, antigamente, gente, nós para fazer tratamento íntimo, nós colocávamos a gaze e o esparadrapo. Eu sou da época do esparadrapo. E dava uma alergia. Depois a gente tinha que tratar a alergia. A gente tem casos, por exemplo, doutora, de pacientes, às vezes, que têm alergia a filme de catéter no hospital.
né? olha, paciente internado tem Paci- várias vias de Eu acesso tenho- que podem dar. Eu tenho alergia a qualquer coisa com cola de hospital. Então. Eu Você fico teve uma alergia vermelhinha. séria, né, É. Pitra? Você teve? Você lembra, doutora, que eu tava até com aquelas... Lembro. Erupção acneiforme. Exatamente. Sim, ela é muito Bonito. sensível. Mas assim, e a gente tem casos que o paciente acaba fazendo uma alergia que forma bolha, assim, uma lesão bem séria. E com o gel de silicone, a gente consegue realmente tratar, né? Ou mesmo para DAI, né? Que são as dermatites por infecção, né? DAI é associada às fraldas nos hospitais. Ah, dermatite sim, das das fraldas. fraldas. Verdade, porque tem os idosos que usam Sim, fraldas. os pacientes crônicos. Os pacientes né? crônicos que não têm incontinência fecal, precisam de Isso. fraldas. E as crianças que acontece. com certeza acontece. precisam de fralda. Sim. E aí, o que acontece? Essas dermatites... Acontece, assim, é uma coisa que a gente não pensa, mas é uma coisa muito comum que tem no hospital, né? Sim. E aí- as mães em casa que têm os filhos que às vezes têm Sim. alergia da fralda. Então, no hospital, hoje, o que a gente tem? Coisas só para fazer o paliativo, né? Deixar a região sim. mais seca, fazer uma barreira. Mas não faz um tratamento, né? Então, hoje a gente já está fazendo padronizações dentro de hospitais, né? De grandes instituições, mostrando que o Stratamed, além de formar essa barreira, né? Uma película que vai fazer uma barreira, ele vai fazer o tratamento. Então, a cicatrização acontece de uma maneira muito mais rápida. E eu tenho filha pequena que usa fralda. Tem uma amiga minha que também tem um nenenzinho que usa fralda, que, tadinho, ele teve uma virose. Ele ficou com uma diarreia monstro. E assim... Assadura. E toda vez que ia trocar, não só o filho dela chorava, mas a minha amiga também chorava, porque o neném chorava porque estava doendo. Mas tinha que lavar, tem que limpar. E aí ela usou o Stratamed. E uma coisa assim, o filho dela não falava, né? Porque ainda não estava verbalizando, mas assim, você consegue ver nas ações. O menino já estava andando já de perninha aberta. Depois que usou na primeira vez, ele já estava andando mais normal. E ele não estava sentando. E Ai, ele que começou a máximo. sentar. Então, você vê que na primeira passada do produto, você já deu um resultado. E assim, a gente que é mãe, você vê o seu filho sofrer porque tá assado, você se sente assim a pior pessoa do mundo. Não, Você fala, é horrível. gente, Não, é horrível. É Você horrível. fica meio sem ter o que fazer. Aliás, um dos tratamentos é você retirar a fralda. E como é que você vai fazer a cicatrização da criança? Realmente, vai ser extremamente necessário. Sabe que eu recebi um artigo científico muito interessante, falando em cicatrização de feridas nos astronautas. Sabe por quê? Eu recebi esse tema com um artigo científico, porque nós estamos na época, talvez, do lançamento da nova missão aeroespacial que chama Artemis, que é a deusa da caça. Porque nós tivemos a missão do Apolo, que era o deus da caça, nas missões anteriores, quando a gente era criança. Apolo 13, Apolo 11, né? Exatamente, vários Apolos. E agora nós temos o projeto Artemis, que o nome vem da deusa grega, que é a deusa da guerra, é a deusa das mulheres e a deusa da cicatrização das feridas femininas. Não É sabia. interessante, eu li isso. Como veio esse tema, olha só, porque como nós estamos falando de feridas faz tempo que nós estamos conversando sobre feridas, acabou vindo esse tema, eu acho que eu venho comentando bastante, e já recebi do colega um artigo falando das dermatites e das lesões nos astronautas, nas pessoas que vão nessas missões espaciais. Nós estamos justamente na época, está programado para setembro o lançamento de uma aeronave Vai pra onde, doutor? que vai orbitar a Lua. Ela vai sair da Terra
e vai orbitar a Lua. É uma aeronave não tripulada. Não tem ninguém dentro. É uma aeronave que ela é um teste, então ela vai ser lançada e vai ficar rodeando a Lua. E depois ela tem que voltar para a Terra. Esse projeto está sendo patrocinado pela NASA, né? A NASA tem milhares disso. Gente, a NASA, ela desenvolveu muitas coisas para a gente. A luz de LED para cicatrização de feridas. Tem vários trabalhos de cicatrização. Por quê? As pessoas, essa aeronave não é habitada, mas quando é habitada, as pessoas que voltam com a pele muito sensível. Muito delicada, volta com desidratação, com irritação, com diminuição da barreira da pele. Então, é todo feito um tratamento depois de recuperação. É muito interessante. Inclusive, tem o relato de gêmeos, que são astronautas, e um foi para a órbita e o outro ficou na Terra. Quando volta o gêmeo univitelino, aqueles que são idênticos, o que foi para a órbita, os casos que orbitam têm 20 vezes mais chance de ter câncer de pele. Por causa da radiação ultravioleta, que ela é mais intensa, mesmo usando todas as proteções. E a janela da aeronave, ela é bastante pequena, mas mesmo assim, olha o que é a radiação. E eles voltam com feridas. Então, eu recebi o artigo mostrando que as lesões, elas são mais intensas nos astronautas e algumas doenças que eles têm, foi relatada a piora da lesão das pessoas, do gêmeo que foi para a órbita, do astronauta. Eles usam protetor solar lá? Então, eles usam a roupa. Então, isso a roupa, a roupa com proteção solar. O produto Porque eles não podem usar muitos produtos. Você imagina que lá não tem gravidade. Você vai passar o produto, na hora que você tira da bisnaga, o produto vai sair voando. Aí você pega ele assim, ó. E sabe que eles não tomam banho? Não tomam. Eles usam toalhinhas umedecidas. Então, passa a toalhinha umedecida. Isso desenvolveu toda essa tecnologia de toalhinha umedecida, que é muito bom para quem é mãe. Quem é mãe sabe como ajuda. Útil. Mas, se você usar muito tempo, durante vários tempos, causa uma certa irritação, porque você tem ativos. Então, é interessante que mostrou no trabalho que os astronautas têm mais acentuação da dermatite seborreica, da acne, da rosácea, da psoríase. Eles têm pioras de todas as lesões dermatológicas que foram estudadas. E eles têm maior tendência ao câncer de pele. Então, eles usam roupas protetoras das radiações, mas é tudo tão intenso que acaba levando a várias alterações. Além da radiação solar, tem outras radiações que acabam. Esse é um tema que eu acho interessante. A gente está conversando muito sobre cicatrização, feridas, e eu acho que eu estou muito nesse mundo envolvida. Eu tenho recebido esses artigos, tenho conversado muito sobre isso, linkado porque os meus alunos são muito jovens e eles estão linkados com esse programa que vai emitir uma aeronave que vai orbitar a Lua. Mas a doutora falou de câncer, né, de pele. Câncer de pele é uma... Acho que deve ser o câncer que mais tem incidência, assim, né? É o que tem maior incidência na população. E vocês, dermatologistas, vocês fazem aquelas cirurgias com aquela técnica de Mohs, né? Fazemos técnica de Mohs. Sim, nós temos inclusive um programa com meu colega Luiz Roberto Terzian. Tá aqui no canal, é imperdível. Chama Tratamento do Câncer de Pele. E ele fala da cirurgia de Mohs, que é uma cirurgia especial muito precisa para retirar o tumor, que deixa uma cicatriz mínima, mas que
a cicatrização precisa de ajuda para ser tratada. Vocês têm experiência da pós-cirurgia de Mohs? A gente tem muita experiência, não só aqui no Brasil, mas também o Stratamed, os nossos produtos, eles estão presentes em mais de 66 países, né? Então, olha. Europa, Estados Unidos, na Ásia, China, Coreia do Sul, já usam muito as nossas tecnologias, né? Então, quando a gente pensa no câncer de pele, nessa técnica de Mohs, vocês são tão cuidadosos para ser bem preciso na hora de você fazer a incisão, para deixar menos marca possível, porque muitas vezes acontece de ser no rosto, né, a retirada do câncer. Se você consegue realmente tratar e deixar o paciente com menos cicatriz, para o paciente a qualidade de vida dele é muito melhor, né? Porque qualquer cicatriz que a gente tenha no rosto, eu acho que o rosto é o nosso cartão de visitas, né? A gente sempre vai olhar e por mais que seja... Eu já peguei paciente que usou o nosso produto, que ele tinha uma cicatriz atrás da orelha. Aí todo mundo falava assim para essa pessoa, né? Mas é atrás da orelha, né? Mas não importa, o paciente vê. Acho que pode ser o lugar mais escondido, mas o paciente, ele sabe que ele tem aquela cicatriz e aquilo incomoda a pessoa, né? Então, ainda mais quando você fala em face, câncer de pele, ou mesmo queimados. Aqui em São Paulo, a gente às vezes fica numa bolha, né? A gente às vezes não sabe muitas coisas que acontecem. Mas a gente teve um caso lá em Manaus que houve um paciente, ele teve uma mina terrestre que explodiu no rosto dele. Nossa, mas onde que tinha uma mina terrestre? Lá no Brasil? Lá no Amazonas. Nossa, gente, eu achava que só na Europa que... Caraca. E Como aí... é que plantaram uma mina no Brasil? Eles queriam explodir quem? Eu não sei se era na mineira, eu não sei. Que coisa louca, o contexto da história. Sim. Mas chegou esse paciente, né? E ele estava com uma queimadura de 1º e 2º grau e alguns pontos de 3º no rosto, né? Que também é um lugar difícil de tratamento, porque você não tem como colocar curativos no rosto, né? Então, o paciente começou a usar o Stratamed e a gente viu nesse caso, que foi um caso documentado por nós, que em 10 dias o paciente fez um resurface, né? Ele ficou com a pele assim maravilhosa, porque realmente ele não ficou com muitas cicatrizes, né? Porque a gente já usou o Stratamed logo no 1º dia e em 10 dias o resultado dele assim é espantoso. Você parece que ele fez só um tratamento estético, assim, para realmente... Fez um peeling, né? Um peeling de fenol. Exato. Ai, que bom que ele se recuperou. Você imagina se ficar com o rosto cheio de cicatrizes? Muito ruim. Muito ruim. E assim, queimado, tem aquele pênfago, né? Que é aquela fogo selvagem. O pênfago nós temos o pênfago foliáceo e o pênfago vulgar. Então, é uma categoria das doenças bolhosas. O pênfago foliáceo, ele é endêmico no Brasil. E ele é conhecido como fogo selvagem. Ele é muito comum. Antigamente, ele era mais disseminado, mas agora ele é comum em algumas regiões ribeirinhas, como Goiás, Tocantins, o Mato Grosso e também áreas perto de Manaus, da floresta amazônica. Nós tínhamos muitos casos no interior de São Paulo, do pênfago foliáceo. Melhorou com a urbanização. Mas, eu só acho que eu sou muito velha, então, porque... Não, mas eu cheguei a ver. A gente via muito. Quando eu cheguei a ver. Eu estudava, né? Eu estudei na USP, então meus estágios todos foram lá no HC. Eu cheguei a ver na UTI um paciente com fogo selvagem. E assim, eu lembro assim, como é impactante, né? Você vê a lesão. E também o Steve Johnson, né? Que ele que você olha assim, você fala, gente, tem que ter alguma coisa para tratar, para melhorar essa dor. Porque é um paciente que é muito complexo, né? Tanto na parte de vocês cuidarem, né? Para o paciente melhorar, mas também a dor que eles... E eu sou físio, né? Imagina, sim. Num grande queimado... Nossa, eu juro, eu atendi o paciente na UTI chorando, porque eu tinha que mobilizar aquele paciente para ele não ficar com as retrações, mas o médico aumentava a sedação e tudo mais, mas eu sabia que eu estava fazendo uma coisa boa para ele, mas a dor que ele também sentia, em contrapartida,
era muito grande. Então, assim, eu sendo físio, eu acho que eu sou muito mais ligada a tentar melhorar a qualidade de vida da pessoa, melhorar as dores das pessoas, né? Não só a dor física, né? Porque eu mobilizava essa pessoa, mas também a dor emocional. Depois, a gente acompanhava esses pacientes dos queimados no ambulatório, e cada cicatriz que esses pacientes tinham, é aquela história que ele ia lembrar e tudo mais, acho que é uma marca que fica para a vida, né? Então, quando veio esse produto para a gente, que a gente consegue fechar a ferida e tratar a cicatriz, eu, como também da área da saúde, que eu vejo muito esse sofrimento das pessoas, acho que é um produto que veio para revolucionar. A tecnologia que está nesse produto, assim, veio para realmente melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Sim, porque nós temos mesmo, nós temos a retração pós-cirurgia e pós-queimaduras. Paciente queimado, que fica internado, acamado, se não tiver a mobilização e também tratamento com curativo na região, vai formando uma cicatriz endurecida e que não permite depois que o paciente tenha boa movimentação. Então, você tem que tratar o quanto antes para ele poder ter mobilidade. Além da estética, a parte funcional da mobilidade que ele precisa ter. Não, é fantástico. Gente, olha, eu amei essa tecnologia. Fiquei super fã. Eu gostei muito de ter estudado a cicatrização de feridas com a tecnologia que vocês trouxeram. Isso me fez rever todo esse tema. Eu tenho até uma aula que eu dou de cicatrização de feridas, que eu vou atualizar, que é uma aula muito importante. Nessa aula eu falo tanto de cicatrização de feridas por pós-queimadura, mas cicatrização pós-tratamento de laser. Como o paciente vai se comportar no pós-operatório? Porque você tem ali uma alteração na pele que vai precisar de proteção. Então, eu reestudei tudo sobre cicatrização. Eu gostei muito da tecnologia que vocês trouxeram. Eu sou fã do silicone. Eu usei todos os tipos de silicone que tiveram no mercado, placas de silicone, pomadas de silicone, tudo que houve. Sou fã do silicone na cosmética, melhora muito a cosmética, o toque, melhora a oclusão da pele, você, com isso, melhora a hidratação da camada córnea. Então, realmente, eu acredito que os pacientes que têm uma pele sensibilizada, sensível, tem um produto que não tem álcool, não tenha perfume. Faz diferença, né, doutora? Faz toda a diferença do tratamento. E na parte de estética, a gente vê... É que assim, vocês veem a parte bonita, né, do resultado. O que chega pra gente é a parte não tão bonita, né? Que acaba acontecendo, às vezes, algumas lesões de queimaduras ou por rejeição de alguma coisa. Então, assim, hoje a gente consegue atuar em todas as áreas, né? Não só na parte de estética, mas também nas áreas clínicas, né? Então, com urologistas, com coloprocto, com dermato, com plástico, com pediatria, ginecologistas. Então, é um produto que ele se encaixa, ele consegue se encaixar em várias especialidades de vocês, né? A gente focou bastante no começo para a parte de estética, né? Porque a gente pensou em rosto, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, os casos vão chegando, né? Então, eu testei em mim mesma, na minha cesárea, eu testei na minha filha, quando ela teve já também assadura, no filho da minha amiga. E os casos vão vindo, né? Sim, isso vai ampliando os nossos horizontes da medicina. Porque a medicina, ela tem a parte técnica, a parte que está no livro, que está descrita, que você vai estudar. Hoje não precisa nem ser livro físico, você vai estudar no PDF, vai se atualizar nos artigos científicos do Google. Você tem muita informação. Mas a prática na medicina, ela precisa ser ampliada. Porque nós temos que abrir o nosso olhar para os tratamentos que estão aí. Então, muitas vezes, nós tínhamos placas de silicone que você precisava recortar e colocar na ferida. Então, não eram práticas, não
Não Elas estavam não se no tubinho, moldavam. Se molda. não moldavam, mas era a única coisa que você tinha para tratar as cicatrizes. Hoje se ampliou, eu acho muito legal vocês terem essa atualização. Os mais jovens também, né? Vocês tinham o costume de usar plaquinhas de silicone ou silicone para tratamento? Olha, até que sim, doutora. É que assim, a minha experiência é muito mais em hospital público, né? Então é mais raro esse tipo de equipamento, né? Mas vocês não passavam, por exemplo, no ambulatório de queimados? Não me lembro desse ambulatório. Não, na nossa faculdade nós tínhamos as pessoas. Não havia um ambulatório de queimados, mas nós tínhamos muitos queimados que estavam nas enfermarias e na UTI. Porque às vezes, quando a queimadura era muito grave, eles acabavam indo para a UTI. Mas a gente sabe que tem hospitais dedicados a queimados. Mas é realmente... Sempre a gente tem queimadura. A estomaterapia, né? os co- Terapia, é, cuida As muito estomas da... terapeutas, Os colegas nossos mandam, às vezes, por WhatsApp, olha, tal pessoa se queimou, o que que eu faço? É verdade. A gente teve... Olha, uma dúvida que me surgiu. Nós temos aquelas... não sei se o termo correto é queimadura por água viva. Acho que É queimadura. sim, É queimadura. Classifica como química, né? Como pode ser por algum cosmético, algum produto de limpeza, ou pode ser por... Porque às vezes... Queimadura, sim, doutora. Às vezes na praia, quando nós estamos no verão, aumenta a população das águas vivas. E nós temos os acidentes. Muito comum. A pessoa vai para a praia. Eu tive, no verão desse ano mesmo, em 2022, nós tivemos uma paciente que foi para a praia e ela mandou a foto de uma queimadura que ela teve por uma água-vida. E mandou no WhatsApp. Ela fez xixi nela mesma? Ela fez. Ela falou, doutora, é o seguinte, eu tive o acidente com a água-viva e eu fiz xixi, me falaram, o pessoal da região falou que o acidente era comum e eu tive que fazer o xixi e passar na... Então eu falei, olha, que eu saiba, esse é o tratamento mesmo inicial. Porque você não pode usar outro tipo de água, tem que ter um certo pH. E ela fez, urinou, lavou a ferida lá com a urina. E ela poderia depois fazer o tratamento com silicone no pós. Exatamente. Para recuperação, porque ficou uma cicatriz. Queimadura é uma coisa assim que a gente pensa, não é só queimadura por fogo, Sim. panela quente. Tem as radiodermites, né? Que é Muito. Paciente que faz radioterapia. E os próprios pacientes que fazem quimioterapia ficam com a pele mais sensível. E eles têm lesões, às vezes, só pelo atrito da roupa, da pele ter ficado sensibilizada. Tem aquela síndrome de mãos e pés, já ouviram falar? Que acontece com alguns quimioterápicos. Os pacientes ficam com a mão e o pé em carne viva, não conseguem pisar. Não sei se ajuda também, mas é o que a gente fala assim, na mão, a mão é um lugar meio complicado, só por um motivo. Quando a gente tem, por exemplo, aquelas dermatites a gente lava muito a mão agora, passa muito álcool e tudo mais, às vezes tem algumas dermatites. Um limitador pode ser a gente lavar muito a mão. Porque toda vez que você lava a mão, você também está tirando o produto. Então, você tem que repassar o produto, né? A gente conversou com uma enfermeira que ela tem essas dermatites. E ela me falou isso, né? Que esse é um limitador, né? Nada é perfeito, acho que não tem milagre. Você tá toda hora lavando a mão, verdade. Mas o que ela relatou para mim, né? Que quando ela passava a noite para dormir, né? Então, no outro dia, a mão dela acordava muito melhor. Lógico que durante o dia, como ela era enfermeira, lava-se muito a mão, passa muito álcool. O agente agressor ainda estava lá, né? Da mesma forma da psoríase, por exemplo, né? Sim. Psoríase, a gente não trata a psoríase, né? Que a psoríase é uma doença muito complexa, né? Exatamente. Ou tem vários fatores. Mas a gente consegue tratar os sintomas, né? Então, às vezes a coceira que a lesão causa, a gente consegue acelerar o processo de cicatrização. Mas isso a gente sempre
deixa muito claro, assim, eu não trato a doença em si, né? A gente trata, às vezes, o sintoma de uma psoríase, de uma dermatite, mas na mão é um lugar meio complicado, mas porque a gente lava muito a mão, né? Mas, assim, quando a gente pensa em queimaduras, a gente já teve radiodermites por câncer de mama, que a mulher, ela faz a radiação e depois, às vezes, ela não consegue nem colocar o sutiã, porque queima, dói. Às vezes não chega nem a queimar, mas aquela sensação de queimadura, né? Uma ardência, né? Uma ardência. Mais sensível. Os pacientes, eles relatam melhora, porque a gente forma também esse filme, né? Então, esse filme, ele também protege do roçar da roupa, eu protejo as terminações nervosas, então, eu trato muito os sintomas também do paciente, né? Não sei se vocês têm trabalho com essa síndrome de mãos e pés, mas é legal fazer, porque os pacientes sofrem muito com esse problema, e é bem na palma da mão e na planta do pé, então não consegue andar. Entendeu? Fica muito limitado o paciente, né? Eu imagino que deva ser um sofrimento muito grande. Muito grande. Ah, com certeza. Gente, eu acho que nós falamos um pouquinho de tudo sobre feridas. Eu adorei o tema. Eu agradeço muito vocês terem levado esses produtos para o nosso conhecimento. Isso abriu nossos horizontes de terapêutica para o paciente. Eu acredito que os nossos estudantes de medicina que nos seguem, que assistem, eles vão ter muitas dúvidas. Eu vou mandar para vocês. E desde já peço para vocês darem o endereço das redes sociais para eles se comunicarem com vocês. Eles vão colocar as dúvidas aqui, vão mandar para mim ou para a Pietra e vão entrar em contato com vocês também. Renata, qual que é o seu e-mail? É Renata Reiko? Como é o seu Instagram? Desculpa. Na verdade, a gente tem o Instagram da nossa empresa, né? Que a nossa empresa chama Skin Health Care, né? Então, a gente tem o Instagram que é ms.skinhealthcare. Lá nós vamos postar várias o dia a dia, vários casos, a descrição de todos os produtos. Essa é a ideia, ter essa troca junto com o paciente, com o cliente, com os médicos, enfim. Pra tá todos muito os interessados, né? Para estar próximo, exato. Lembrando legal. só uma coisa, o nosso produto, ele não entra na categoria de dermos cosméticos, tá? Então, por isso que não vai ter na farmácia, na casa cirúrgica. Então, realmente, se as pessoas quiserem conhecer, tem que entrar com a gente em contato, porque a gente faz um controle da divulgação, né, também, porque acho que é um produto que ele é muito simples de ser usado, mas ele tem que ser também bem indicado, né? Então, vocês, profissionais da saúde, acho que são as melhores pessoas para fazer a indicação, né? Olha, muito interessante. Eu gostei. Eu aprendi demais com vocês, viu? A gente poderíamos ficar aqui horas falando de vários casos. Ah, com certeza. Eu quero fazer uma consultoria. Diga. Pra mim, a cicatriz aqui... Eu olhei, doutora, perfeito. Qual desses seria melhor aqui pra essa cicatriz? O derme. Já seria o laranjinha. O laranjinha. Né? O laranjinha. Porque ele vai uniformizar o tom da pele, assim, a distância eu não consigo ver, mas ele não parece ser tão alta a cicatriz, né? Não é. Ela já Não. tá mais É que, como foi na mama, né? Eu acho que a pele, na hora de cicatrizar, também fez bolha, porque eu tive alergia ao curativo e etc. Então, fez bolha, doeu pra caramba. Aí, eu acho que quando cicatrizou com a pele muito esticada. Entendi. Então, ficou uma... Eu não sou ruim de cicatrização, eu cicatrizo muito bem. Muito bem mesmo. Já fiz cirurgias que você nem vê as cicatrizes, que eu não usei nada. Eu só cicatrizei. Que é o ideal, né? Seria o mundo não usei ideal. absolutamente nada, você nem vê a cicatriz. Agora, essa aqui, como foi uma cicatriz de uma pele que estica, né? Aí ficou meio grossinha, né? Então, qual que é a ideia dele que ele vai acabar fazendo, né? Ele vai clarear um pouco essa cicatriz. Então, você vai ver que ele vai uniformizar um pouco o tom, né? Da pele. E ela vai ficar cada vez mais fina, né? Se ela fosse alta, ela ia ficar também um pouco mais baixa. Então, o brincar do Tetris que eu falo é isso, né? A cicatriz hipertrófica é o corpo ainda não entendendo que já fechou, né? Então, ele produz colágeno e vai produzindo colágeno. E o estrataderma, ele consegue mandar um sinal pro nosso corpo falando assim, ó, já fechou, não precisa mais de colágeno. E ele pega o que já foi produzido e remodela. Então, você consegue ver que
esse afinamento, esse clareamento acontece até de maneira mais rápida. Só que é um tratamento, né? Então, não é milagre, não é em uma semana sumiu. Então, a gente sabe que o tratamento pode durar, às vezes, 3, 6 meses, mas você vai realmente ver o resultado. Vamos fazer um teste. Vamos. Muito interessante, gostei. Eu vou acompanhar essa cicatrização. E fica num lugar que é ruim, né, pra mulher. Porque você vai pra praia, você vai colocar um biquíni, vai ficar à mostra, né? Então, é o que a gente fala, né? Cicatriz é estética, né? A gente tem que... Sim. Isso incomoda a gente. Você vê que toda cicatriz tem uma história. Você vê? Você contou a história da sua cicatriz. Então, toda vez que você olhar para ela, você vai se lembrar daquele momento. E realmente, quando você alivia a aparência estética, melhora, você vai aliviar aquela dor que aparece quando você lembra de todos os procedimentos. Sim. Nossa, é muito importante. Por isso que eu amo a dermatologia. Sim. Porque você cuida da pele, você vê o resultado, o paciente já fica feliz com a melhora. É um órgão que ele conversa, é um órgão de comunicação com as pessoas, com o meio ambiente, é como você se apresenta. É tudo, né? A pele é tudo. Mais alguma pergunta? Eu acho que era só isso. Ai, não, tá ótimo. Se a gente tiver mais dúvida, nós vamos mandar. O médico, ele não pode mostrar antes e depois. Mas nós podemos recomendar que siga no Instagram, o Instagram das meninas, que elas podem postar os casos dela. Tem caso de antes e depois lá? A gente vai colocar os casos, não só do Brasil, mas também do mundo, né? Que para vocês verem que é um produto que realmente, assim, ele cumpre o que ele promete. Né? A gente não promete milagre, né? Quando chegou o produto para mim, a Mônica me apresentou, eu falei para ela, você tá me vendendo um milagre? Então, assim, a gente que tá acompanhando cicatrizes, feridas e tudo mais, tem que ver para crer, né? Então, a gente fez muito teste aqui no Brasil também, já tem testes não, né? São ensaios, são case reports, né? São casos que a gente acompanhou para realmente ver o resultado, né? E a gente fica feliz, porque muitos pacientes, quando compram o derme, realmente compram um e depois compram de novo. Porque ele tá vendo o resultado, né? Então, assim, é um produto que ele não te promete milagres, mas ele realmente te promete o resultado. O resultado que ele se propõe a fazer, ele faz, ele te entrega. Interessante. Então, não é um medicamento, não é um dermocosmético, seria um device. Isso, Um device. Devices. A gente está sem... A nossa preocupação, acho que da empresa, é estar muito perto do cliente, né? Então, o cliente ele tem que saber para quem reclamar também, né? Às vezes ele quer reclamar para alguém, então a gente faz essa venda mais controlada, mais próxima. Muitas vezes o cliente recebe uma pesquisa assim, tá tudo bem, né? Como que tá a sua ferida? Conta pra gente, porque a gente quer saber como que tá. E eu acho que isso é um carinho que a gente também pode dar para os pacientes de vocês, para estar perto, né? Não adianta a gente só falar de um produto, prometer um resultado e não acompanhar o processo, né? Então... Sim, isso é muito importante, a pessoa se sentir acolhida. Nossa, eu gostei demais. Pietra, seu Instagram para você ser seguida? É doutora Pietra Carvalho. Muito bem. O meu é @ericamonteiromd. Vocês podem me seguir aqui no YouTube também, no canal que eu apresento, o canal Medcast. Canal Medcast, tudo junto. E também no Érica Monteiro MD, que são os cortes com aqueles momentos, aquelas pequenas pérolas que vão acontecendo durante a apresentação. Então, pessoal, vamos mandar um beijo para todo mundo. Muito obrigada por vocês ficarem com a gente. Muito obrigada por vocês virem apresentar essa tecnologia nova. Obrigada, Imagina, doutora, a gente que agradece. A gente fica assim, à disposição para voltar, para falar, para responder as dúvidas. A gente está aqui para crescer junto com o canal também de vocês. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. É uma nova maneira de comunicação. Vamos ver como é que vai. Então, eu já sou da internet desde a época do blog. Então, agora eu estou aprendendo a utilizar essa ferramenta, tá bom? Gente, um beijo para todo mundo. Beijo. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau.